Regufe com a palavra. Senador Regufe, do Distrito Federal. Se estourar um pouquinho, depois a réplica fica menor. Senhores, primeiro eu quero fazer uma saudação ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira e ao senhor Fábio Medina Osório. Eu votei contra o PLN 36 de 2014, no final do ano de 2014, como deputado federal. Na época eu era deputado federal. Projeto que alterava a meta fiscal do governo naquele ano de 2014. No final do ano de 2015, eu votei contra o PLN 5 de 2015, que alterou a meta fiscal do governo no ano de 2015, de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit de 119,9 bilhões de reais. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga isso num ponto futuro é o contribuinte com aumento de impostos. Porque alguém vai ter que pagar isso. Se na casa de qualquer um a pessoa gasta mais do que ela tem de salário no mês, vai deixar uma dívida, que ela mesma vai pagar. Quando um governo gasta mais do que arrecada e deixa uma dívida para o futuro, para o próximo governo, o que se faz? Tentar se arrumar recursos para pagar essa dívida. E arruma-se recursos como? Aumentando impostos para o contribuinte. Então, quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga isso é o contribuinte brasileiro. E é esse que eu estou nessa casa defendendo, e é esse que eu represento no meu mandato. Não é sério isso. O governo propõe uma meta, essa meta consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no final da meta, não cumpriu a meta, muda a meta. Isso não é sério, isso não é correto. Então, votei contra, tanto no ano de 2014, quanto no final do ano de 2015. Eu tenho visto muitas pessoas hoje falarem em democracia, em defesa do Estado democrático de direito. Na democracia e no Estado democrático de direito, quem ganha a eleição governa. Agora, esse governante não tem uma carta em branco para fazer o que quiser. Ele tem que seguir e respeitar a legislação vigente do país. Ele não tem uma carta em branco para fazer o que quiser. E dentro dessa legislação vigente, a lei de responsabilidade fiscal, a lei orçamentária anual, que inclusive faz parte da Constituição Federal, tendo no artigo 85 da Constituição Federal, no inciso 6º, consta como crime de responsabilidade o descumprimento da lei orçamentária. Na Inglaterra, surgiu o orçamento público. No ano de 1215, o rei gastava demais e criava muitos tributos, e alguém tinha que dar um freio nos gastos do rei. Aí surgiu o orçamento público na Carta Magna inglesa de 1215. A partir daí, o rei, para fazer qualquer gasto, tinha que pedir autorização prévia do parlamento inglês. No Brasil, 800 anos depois, o governo editou decretos de créditos suplementares sem o devido respaldo legal, sem uma prévia autorização legislativa. E isso não é correto. Eu gostaria de, nesse momento, estar discutindo outras coisas que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma profunda reforma do Estado. Hoje o Estado parece que ele não serve ao contribuinte, parece que ele não existe para servir o contribuinte. Parece que ele existe para servir as máquinas dos partidos políticos, a construção e perpetuação dessas máquinas. Acho que nós precisamos ter uma profunda reforma do Estado, que introduza meritocracia no serviço público, que introduza um sistema de metas e resultados. Gostaria de estar aqui discutindo uma reforma política, que facilitasse o acesso do cidadão comum à política. Gostaria de estar aqui debatendo uma reforma tributária, que simplificasse esse modelo e que reduzisse a carga tributária brasileira, que é a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul. Mas, nesse caso,
É um caso onde os fatos são absolutamente graves e cabe a nós exercermos a nossa responsabilidade e cumprirmos aqui a defesa da Constituição Federal e da legislação do país. Diante disso, eu queria fazer aqui 2 questionamentos objetivos aos senhores. O primeiro é uma coisa que foi muito falada durante todo o dia, mas que eu acho que é preciso que os senhores coloquem com toda a clareza, de uma forma definitiva, que é o seguinte: o fato do governo alterar a meta fiscal no fim do ano livra o governo do crime de ter editado decretos de créditos suplementares sem o devido respaldo legislativo? Sim ou não? O governo, alterando a meta fiscal, muda isso ou não? E segundo, eu queria saber aí do doutor Júlio Marcelo, na sua experiência no Tribunal de Contas da União, se o senhor tem alguma sugestão de aprimoramento na nossa legislação, na nossa legislação, para que o trabalho do Tribunal de Contas da União, de controle dos gastos públicos e de defesa do contribuinte, possa ser facilitado. 3 minutos, nobre Júlio Marcelo. Obrigado, senador. Obrigado, senador Regufe, pela pergunta, pelos seus comentários. Eu acho que as instituições de controle têm muito a evoluir, sempre tem muito a evoluir para melhor atender a sociedade brasileira. Essa é uma discussão que se faz no Tribunal de Contas, é uma discussão de métodos de trabalho, de utilização de tecnologias, de acompanhamento. Nós vivemos numa época de desenvolvimento tecnológico, de informática, de trânsito das informações extraordinário, e há muito que se pode fazer. Eu acho que o Congresso Nacional, no seu relacionamento com o Tribunal de Contas da União, precisa estreitar esse relacionamento, pode estreitar e pode demandar mais do Tribunal de Contas, manifestações mais periódicas e tempestivas em relação a desvios do cumprimento de metas fiscais. Por exemplo, uma sugestão. Eu queria aproveitar o tempo que Vossa Excelência me confere com a sua pergunta, só para retificar uma resposta que eu dei equivocada para a senadora Gleice, aproveitando a presença dela. Eu referi, senadora, inicialmente 2 notas técnicas do Ministério da Fazenda, que foram alertas emitidos ao governo para que ele corrigisse suas práticas. Os documentos estão aqui, Ministério da Fazenda, nota número 5, GCAP, STN, Ministério da Fazenda, 18 de agosto de 2014. Nota do TCU? Não, nota técnica do Ministério da Fazenda. Dirigida a quem? Ao secretário do Tesouro Nacional. A nota técnica interna, a área técnica alertando. De que ano isso que é está esse? errado. Essa aqui é de 18 de agosto. De 15? 2014. 2014. Esta outra aqui, de 13 de janeiro de 2014, já alertando sobre o problema de risco moral, o problema de necessidade de corrigir os esqueletos mais à frente, inclusive mas com isso foi estimativas corrigido em 2015. de números. Né? Foi corrigido em 2015. Não, eu só estou especificando. Foi alertado. Eu quis dizer que teve o alerta. Não, tudo e bem. Também em contas do Tribunal de Contas, quando a senhora falou de alertas, eu pensei naqueles alertas específicos da lei. Mas no julgamento de contas de 2013, consta um alerta do Tribunal ao Poder Executivo, nesses termos, nesse sentido, cumpre alertar o Executivo sobre a possibilidade de o Tribunal emitir opinião adversa sobre o Balanço Geral da União, caso as recomendações explicitadas no capítulo 8 deste relatório não sejam implementadas. Também, isso em 2013. Nas contas de 2012, o Tribunal também fez críticas às mudanças metodológicas e quais transações... eram as considerações? Desculpa, só para ficar claro, o senhor falou que as recomendações, se não observasse as recomendações... explicitadas no capítulo 8. Tá, não o tenho capítulo todas elas 8... aqui. São todas essas transações de contabilidade atípica que o tribunal vinha apontando... Que é aquela que o senhor mostrou no finalzinho de 2013, que entrou para 14, e que aqui em 2015 não tinha. Um rol muito mais amplo, daquilo que se chamou eufemisticamente
de contabilidade criativa ou transações atípicas. Então, Conclui, coisas, nobre e também, nas contas de 2011, já relatada na época pelo ministro José Múcio, havia também um alerta contra transações atípicas cada vez mais complexas que vinham contribuindo para reduzir a transparência e dificultar o entendimento sobre que superávit primário o governo federal de fato tem perseguido. Então, apontando o tribunal já uma piora na demonstração dos números do governo, na contabilidade pública. Era importante, Então, senhor obrigado. presidente, Ok. queria solicitar à mesa, era importante que nós tivéssemos essas recomendações específicas a que o procurador se referiu, especificamente desses anexos, era importante que nós tivéssemos na comissão. Eu gostaria muito que a mesa pudesse providenciar, a comissão pedir isso, para a gente saber especificamente o que foi alertado, as questões particulares que foram alertadas ali. Gostaria muito. Ok, gente, vamos providenciar as cópias. Eu gostaria que você solicitasse o nosso querido Júlio para colocar nos arquivos da comissão, por favor, tá bom? Passando aqui para o nosso Fábio Medina, 3 minutos. Senador José Antônio Regufe, quero cumprimentá-lo, agradecer também o questionamento. Apenas registrar a minha opinião no sentido de que esses decretos ilegais, a ilicitude não se desfaz com a alteração da meta. Por quê? Os valores abrigados no ordenamento jurídico no tocante ao crime de responsabilidade já estarão agredidos com a consumação da conduta naquele período em que ela estiver perfectibilizada, quais sejam o princípio da separação dos poderes, o próprio princípio democrático que legitimaria, no caso, o Poder Legislativo para a edição desses decretos. O que se está a censurar aí é o estilo imperial de governo com o atropelo do Estado democrático de direito, para impedir, precisamente, que um governo sirva a um partido político, sirva ao governante de plantão e desrespeite o parlamento. Por isso mesmo é que está consubstanciado esse crime de responsabilidade. Senador Regufe, 2 minutos. Senhor presidente, quero agradecer ao senhor Fábio Medina Osório e também ao doutor Júlio. Apenas, doutor Júlio, Vossa Senhoria respondeu o meu segundo questionamento, mas esqueceu do primeiro. Então, na sua réplica, se Vossa Senhoria puder responder, se o fato do governo alterar a meta fiscal no fim do ano, depois de passado todo o ano, se isso retira o crime que o governo cometeu de ter editado decretos de créditos suplementares sem o devido respaldo legislativo. E por último, como o BNDES também está envolvido nessas pedaladas que nós tivemos, eu tenho um projeto nessa casa que proíbe o BNDES de investir dinheiro do contribuinte brasileiro no exterior, de aplicar em projetos no exterior. Só no ano de 2013 e 2014, de acordo com uma fala do presidente do BNDES nessa casa, foram dados 3 bilhões para a Venezuela, 3 bilhões para Angola e 800 milhões para Cuba. Eu penso que o dinheiro do contribuinte brasileiro deve ser aplicado em projetos no Brasil e não no exterior. Não penso que é isso que o contribuinte brasileiro gostaria de ver sendo feito com seu dinheiro. E dizer que eu espero que, depois disso, a lei de responsabilidade fiscal seja cumprida com mais rigor por parte dos governantes brasileiros. Um governo não pode gastar mais do que arrecada, porque quem paga isso no ponto futuro é o contribuinte, e que a lei de orçamentário anual também seja cumprida. É importante que a gente respeite o Estado democrático de direito, e um poder ele executa, é o poder executivo,
O outro legisla, é o Poder Legislativo. E o Poder Executivo tem que cumprir o orçamento, a lei orçamentária anual, determinada pelo Poder Legislativo. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito, isso é importante, nós que apreciamos a democracia, temos que lutar para que isso seja colocado em prática. Obrigado, novo senador Regufe. 1 minuto, Júlio. Senador, perdão pela minha indelicadeza de não haver respondido antes a pergunta, acabei me esquecendo. Sem dúvida que a alteração da meta não produz nenhum efeito retroativo. A nova meta terá de condicionar o comportamento do governo na sua execução orçamentária e financeira para o futuro. Essa é a característica normal de qualquer diploma normativo, produzir efeitos para o futuro. Ela não retroage para convalidar descumprimentos às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal em hipótese alguma. Sobre a questão do BNDES, é uma questão de soberania do Congresso Nacional, efetivamente, estabelecer balizas para a execução de políticas públicas. Obrigado. O último orador Senhor inscrito. presidente, Pois só não. se me permite, eu queria, para não fugir desse tema que o senador Regufe levantou, só fazer uma colocação muito rápida. Nós não temos planejamento determinativo. O planejamento, nós sempre temos uma perspectiva do que vai acontecer e determinamos aquilo que nós achamos que podem ser nossas receitas e o que podem ser nossas despesas. O orçamento, ele não é um instrumento engessado, até porque ele depende da situação econômica. E a situação econômica nacional também depende da situação econômica internacional. Então, tratar a meta fiscal como uma cláusula pétrea é um erro. Ela é apenas um instrumento de gestão fiscal, como tantos outros instrumentos de política econômica que nós temos às nossas mãos. Se for preciso mudá-la, tem que mudá-la, porque ela corresponde a uma realidade econômica. Então, eu só queria deixar isso claro, senador Regufe, porque senão nós vamos tratar o orçamento como determinativo. Nós não temos como tratar o orçamento impositivo ou determinativo. Já foi um escândalo quando essa casa aprovou emenda impositiva, porque nós não temos, apesar de a gente fazer um planejamento, nós não temos como determinar o futuro, Ok. até porque nós estamos dentro de uma conjuntura global. Então, acho que é importante a gente ter claro isso. Agora, Obrigado, nobre presidente, senadora. Como eu fui citado, é Um minuto, Regufe, pode rápido concluir. um minuto, rápido pode comentário. concluir. Vamos. Com o respeito que eu tenho pela senadora Gleisi, apenas dizer o seguinte: se a meta fiscal, quando ela não é cumprida, ela é alterada no fim do ano, em todos os anos, então não precisava ter meta fiscal. Eu acho que a meta fiscal é um instrumento importante, faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias e tem que ser cumprida. Mas não assim é como todos considero... os anos. Só fizemos isso em 2 anos, na questão da crise, não é todos os anos. Todos os outros anos nós cumprimos Mas a meta meta fiscal precisa ser cumprida. Assim como eu penso que a Lei de Responsabilidade Mas tem Fiscal uma também. crise Um e governo mata não o povo. pode gastar mais do que arrecada. Correto. É uma crise contra o povo. Senador Donizete Nogueira, último inscrito, como não membro.